Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a este lugar de culto, nossas residências, mas lugar de culto, tempo de adoração ao nosso Deus. Eu sempre olhei o momento quando nós podemos cultuar em nossos lares. Eu sempre digo que é um tempo de nós fazermos dos nossos lares santuários, lugar de adoração a Deus. Nós agradecemos muito, então, porque este domingo 24 de maio, quando nós podemos estar de volta, já quase que 3 meses. Estamos prestes a entrar no 3º mês, mas alegres porque Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, tem manifestado o teu amor, tua bondade sobre cada um de nós, sobre nós, nossas famílias, sobre nossa igreja. Vamos estar por este tempo, ainda que breve, sobre uma reflexão da palavra de Deus, que nós possamos tirar proveito, fazer dela ferramenta para o nosso crescimento, para o nosso firmar mais na obra e na causa. Para tanto, eu vou convidar que você abra a sua Bíblia do Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo 18. Fala aqui do mistério do reino. Eu queria ler e nós vamos estar então ouvindo e acompanhando. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta e crescendo fez-se uma grande árvore, e em seus ramos se alinharam as aves do céu. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou-se. Senhor, por favor, nos dê entendimento, discernimento da tua parte, para que esta palavra tome lugar e traga edificação e encorajamento para cada um de nós. O reino, a igreja, o fenômeno do crescimento, o mistério de Deus sobre ela. Estamos aqui diante de um texto, ainda que curto, mas uma daquelas parábolas que Jesus contou para os seus discípulos, e nós bem sabemos o motivo das parábolas. Parábola, eu diria que é a didática do Senhor Jesus. Ele usou muito parábolas, ele tinha interesse de usar desta forma de comunicação que tinha objetivos específicos. Jesus era assim. Ele jamais fazia algo sem uma possibilidade de algo mais, muito mais, no seu alcance, na sua ação, nos desdobramentos de a sua partida, que todos pudessem pensar a respeito do que ele queria dizer. Muito bem, esta é a parábola do grão de mostarda e do fermento. Ele fala aqui de um crescimento. E eu diria que a igreja desse tempo precisa de também estar atenta a este fenômeno que muitas vezes nós estamos envolvidos nele e nem sempre o colocamos como algo digno de muita alegria, de muita satisfação da nossa parte. Saber que estamos envolvidos num empreendimento que tem como futuro, como destino, como possibilidade, vitória, vai dar certo, tem dado certo. Eu creio que este tempo de reclusão, esse tempo de cultuar de forma diferente, esse tempo dos templos,
fechados, para alguns pode gerar alguma preocupação, alguma tristeza, mas eu creio que aqui a palavra quer nos encorajar, inclusive, para isso. Ele primeiro, como que não seja o fundamento do texto, mas ele traz alguma coisa que eu diria que é curioso, digno de observação. O texto está falando que a semente foi um homem, não é isso? Um homem tomou a semente, um grão de mostarda, e lançou na sua horta. Esse foi um homem. E depois, uma mulher tomou 2 grãozinhos pequeninos, de fermento e colocou na massa. Creio que essa é uma linguagem muito típica do mundo da culinária, das irmãs. Eu falando de fermento, eu creio que cada uma vai entender aqui o efeito do fermento. Pouquinha coisa dá para fazer um bolo muito bonito, um pão, um assado. O efeito do fermento, ele é fundamental, ele precisa, ele é necessário. Mas o que é curioso é que ele é muito pouquinho. E eu creio que aqui é a primeira aplicação que o Senhor Jesus está nos convidando a entender quem é a igreja, consequentemente nos encorajando a valorizar a igreja, entender que nós somos mais do que vencedores, saber que estamos envolvidos num projeto que tem garantia de vitória. O Senhor Jesus, falando um dia para os seus discípulos, ele disse que as portas do inferno jamais prevaleceria contra a igreja, que todas as possibilidades, ainda que sejam estratégias do mal, ainda que sejam provas por mais duras que a igreja passe por elas, venha passar, ela é motivo de nós estarmos firmes, encorajados, sabendo que nós vamos vencer, que tudo isso vai passar. Ele fala desse crescimento de uma forma como que paradoxal. Ele fala de uma coisa muito pequenininha para definir uma coisa muito grande. Eu creio que muitos, ao estudarem esta parábola, esta pequena passagem, quase como que se perde quando fala, mas olha, eu não creio, o grão de mostarda, o pé de mostarda, já vi mostarda na minha horta e nunca passou de 80, 90 centímetros, e o texto está se referindo a uma árvore muito grande, frondosa. Meu irmão, na realidade, esse texto aqui não está comprometido em qualquer uma expressão biológica, coisas fundamentadas, árvores grandiosas de floresta. Não é esse o foco. O foco seria que você guardasse no teu coração, que você fosse chamado a uma reflexão, que seu pensamento fosse levado a pensar, mas que coisa interessante, quer dizer que então a igreja, por menorzinha que seja, por menor expressão que ela tenha no contexto em que ela esteja, ela é fadada à vitória. Olha que coisa linda. Então esta é a primeira aplicação, é um convite que nós entendemos por que o Senhor Jesus falou, o que eu posso comparar, a que eu posso fazer parecido para que vocês possam entender, ele se referindo aos discípulos. E ele aqui nos convida a pensar, você e eu, será que você poderia comparar a igreja a um clube? Não. Eu conheço clubes que são, às vezes, uma grande potência e, às vezes, passam por dificuldades assim tão grandes, alguns ao ponto de extinção. É possível que você conheça clube que não existe mais. Lamento aqui como mineiro, bom mineiro que sou, cruzeirense de origem, Cruzeiro Futebol Clube, um time que tem títulos internacionais, time que teve assim uma grande projeção neste mundo do futebol, está passando por uma condição quase que de insolvência, problemas muito sérios de rebaixamento, problemas ali de gestão e com muita dificuldade de cumprir compromissos pelos quais foram assumidos,
por algumas diretorias que passaram. Ou seja, tudo isso para dizer, se você for comparar a igreja, você compararia a um clube? Não. A um clube de futebol que eu disse, mas existem outras modalidades de clube. O clube, ele não se define, ele não pode ser comparado, a igreja não pode ser comparada a um clube, porque o clube ele possui regras específicas de um clube, como a igreja também tem suas regras, seus projetos, mas todos eles com ampla possibilidade de acesso a todos. A igreja, ela se apresenta na pessoa do Senhor Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A igreja é um lugar de braços abertos. A igreja não pede certidão negativa para quem vem. A igreja é um dos poucos lugares que ainda tem um projeto de fé, de crença, de aceitação daquele que vem, ou seja, o chamado fé pública. Quando alguém chega, se apresenta e sob sua pública confissão de fé, profissão de fé, confessando ali a aceitação, o entendimento de como é a igreja e o que ele entende pela sua conversão, ele passa de direitos totalmente de igualdade a todos aqueles que já estão. Isso é a igreja. A igreja, então, ela não pode ser comparada jamais com um clube de futebol, com um clube social. A igreja não pode ser comparada a uma escola, a uma universidade. Com valor tem uma escola, tem uma universidade, mas são instituições que têm lá seus projetos, têm lá a forma de funcionamento, tudo que está envolvido naquele contexto ali, mas a igreja não pode ser comparado àquilo. A igreja é muito mais. Ela ensina como a escola ensina, ela educa como a escola educa, a igreja prepara como as universidades prepara, mas a igreja está muito além. Pois bem, aqui eu posso comparar então a igreja. Aí o Senhor Jesus continua, eu posso comparar a igreja então, ela vive essa ideia de contrastes, uma semente pequena e uma árvore grande. Eu creio que você, meu irmão, eu diria com muita propriedade em me referindo à Igreja Batista Memorial, para nós que temos estudado permanentemente a história da igreja, como ela veio, de onde veio, como ela surgiu, o jeito que ela sonhou, como ela lutou para chegar até aqui. A igreja, ela é exatamente assim. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela se projeta em função de ter Jesus como sua garantia. Ela se projeta porque ela foi fundada pelo Senhor Jesus. Quando eu disse agora, eu repito, quando o Senhor Jesus perguntou para o Pedro, e apresentando a igreja, como fundando a igreja, ele disse: tu és Pedro, e sob esta pedra, que sou eu, Jesus, eu vou fundar a minha igreja. E qualquer ataque não vai alcançar os projetos, os sonhos, as expectativas da igreja. Que posso comparar a igreja? Ele continua: o grão de mostarda e a semente. A igreja é um lugar para todos, e como é lindo isso. Já viu um clube que só pode os homens? Sabemos que tem vários deles aí, tanto citar nomes. Aqui está falando um jeito tão lindo que se nos apresenta. Olha, traga a semente, está referindo-se a um homem. Quando ele se refere ao fermento, ele fala uma mulher. Então a igreja é um lugar totalmente aberto de aceitação a todo aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus, a todo aquele que tem compromisso com o reino. O reino de Deus, ele é muito mais do que nós podemos entender. Contei uma vez aqui na igreja, e eu até reconheço que eu às vezes repito algumas histórias pelas quais eu vivi e que eu ouvi e que marcaram a minha vida. Eu contei uma vez a história do meu pai, Valdemiro Pereira Bastos. Meu pai foi pastor de igreja de roça, não é? Pastor presbítero na Assembleia de Deus, e cuidava lá do seu rebanho.
a história de conversão dele, como a igreja surge. Ele, quando era jovem, ele mais seus irmãos, família grande lá, mais de 10 irmãos, e no domingo pela manhã eles estavam todos ali na roça, no terreiro da casa grande, muitos irmãos, eles ali tentando tocar violão, mas não sabiam tocar violão. Olha que coisa, como surge a igreja. E um homem veio e chamou lá na porteira, na casa deles. Alguém foi lá, atendeu, porque sempre tinha que chamar, porque tinha aquela história do cachorro, não é? Prende o cachorro. E quando eles foram lá, alguém foi, trouxe o homem, ele estava com uma pasta. E ele disse, conversando, eles queriam aprender a tocar violão, e ele usou aquele deixa, ele usou aquela ligação, e viu que eles não tocavam nada, porque estavam aprendendo ainda, compraram aquele violão assim muito recentemente, e ele disse, eu posso tocar para vocês? E eles perguntaram, você pode tocar uma moda para a gente? O homem pegou o violão e tocou. Junto ao trono de Deus, preparado, há cristão lugar para ti, há perfume, gozo exaltado, há prazeres que... Muito lindo, muito prazer, muita coisa linda, muitos versos poéticos, e eles acharam aquilo muito lindo. E o homem se apresentou, ele era vendedor de Bíblias. Mas isso que eu estou dizendo de coisa que chega quase que a 80, 90, quase 100 anos. Meu pai era garoto, já falecido hoje. Eles encomendaram uma Bíblia com esse homem, mas ele não entregava na hora. Essa Bíblia precisava de ser, daí a alguns dias, na estação de trem de Abaíba, minha terra natal, meu distrito que nasci nele. O nome vem da mitologia grega, Abaíba. Eles foram lá, daí a alguns dias a Bíblia chegou, que veio do Rio de Janeiro. Olha, eles muito simples, pouca leitura, estudaram aquela Bíblia, de alguma forma foram alcançados pela palavra, foram numa cidade próxima, alguns deles se converteram ao Senhor Jesus. Meu pai, daquela simplicidade toda, de um homem simples, de um jovem simples, se envolveu com o Evangelho, se tornou um pregador, foi usado na obra como liderança, casou-se com a minha mãe, ela que veio do Rio de Janeiro, professora, formaram sua família. A igreja por onde eles andavam, um dos meus tios, olha que coisa interessante, doou terras para fazer ali aquele templo. Sabe o que aconteceu? Se você for lá hoje, o trabalho está andando. Eles foram para a glória, já partiram. Olha de onde nasceu aquele trabalho. Tanta simplicidade. Aqui compararei ao reino de Deus. O reino de Deus é assim. A igreja é assim. A igreja ela nasce assim. A igreja nasce sob signo de vitória. A igreja é vencedora. A igreja é o corpo de Cristo. Você e eu somos a igreja. Então, meu irmão, que você possa tomar nessa palavra todos os desdobramentos do teu entendimento do teu coração, e aplique a cada dia, gerando para você ânimo e encorajamento. Você passa hoje por alguma apreensão, dúvida, insegurança, incerteza? Tira isso do teu coração. Faz com que o teu coração seja fortalecido pelo poderoso Espírito do Senhor Jesus, pelo poderoso nome do Senhor Jesus, e esteja cada dia dissipando as trevas com a luz que há em ti, a luz que brilha, a luz do Evangelho que está em ti. E você e eu somos a igreja, o corpo de Cristo. O reino de Deus é isto. Nós somos uma projeção de crescimento. É um grãozinho de mostarda que nasceu lá, que nasceu em você, que nasceu em cada um de nós. E nós podemos ser um projeto inimaginável por mente humana, que nós temos em nós o Espírito de Deus, o corpo de Cristo,
que nos tirou de onde estávamos, nos uniu em um corpo para fazer a igreja vencedora, a igreja que se projeta e conquista a cada dia sonhos maravilhosos para agradar o coração de Deus, o nosso Pai. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por esse encontro que tivemos nesta noite, que pudemos olhar para as páginas da Bíblia, para a palavra de Deus e procurar nela edificação, encorajamento e ânimo para nossas vidas. Senhor, fortaleça-nos, fortaleça nossas almas, nosso espírito, que nosso coração esteja firmado em Ti e com toda a esperança das bênçãos e as vitórias que tem a cada dia para nós. Nós te pedimos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.